que o esporte está no DNA de muitos brasileiros, isso todo mundo já sabe, não é mesmo? Modalidades como vôlei, surf, basquete, atletismo, artes marciais e outros atraem milhões de praticantes pelo mundo. O futebol, então, nem se fala, ele se tornou uma paixão nacional. A missão de acompanhar de perto tudo o que rola no mundo esportivo, como informações e acontecimentos de clubes e atletas, é a função encarregada pelo jornalismo esportivo. No entanto, o jornalista não precisa ser necessariamente um repórter. O profissional pode trabalhar com o jornalismo voltado ao esporte, exercendo funções como redator, editor, narrador, comentarista, radialista e outros. Agora com vocês, alguns profissionais da área formados em jornalismo esportivo. Eles vão tirar nossas dúvidas, responder alguns questionários e, o melhor, vão dar algumas dicas para quem quer seguir nessa área. Oi, Letícia. Oi, galera da comunicação. Sou Sérgio Américo, 59 anos de idade. Quase 40 deles dedicados ao jornalismo esportivo. Trabalhei 15 anos na Super Rádio Tupi, fazendo nesse período a cobertura do dia a dia do Flamengo, 15 anos na Rádio Globo, 7 anos na extinta Rádio Tropical FM, também tive passagens na Transamérica FM e na extinta Rádio Bradesco Esportes. Estou à sua disposição. Oi, Letícia e amigos da comunicação, eu sou o Renan Moura, repórter e narrador da Rádio Globo e também da CBN. Se você acha que a experiência dentro de campo de um ex-atleta profissional é suficiente para assumir a função de um comentarista? Só a experiência não, é a conjunção dos dois fatores. É essencial o estudo, aquilo que se aprende dos professores. É necessária toda essa teoria para que depois, na prática, o jornalista esportivo conquiste a experiência com muita ética, disciplina, com muita garra, com muita vontade, principalmente sendo sempre curioso, procurando investigar. Repórter preguiçoso, ele não se cria. Então, é necessário, é fundamental a teoria para que depois, na prática, com esses conhecimentos, o jornalista esportivo possa se consolidar no mercado de trabalho. Olha, eu não creio que basta ter conhecimento de campo para se transformar em um excelente comentarista esportivo. Eu percebo que o futebol hoje ele é muito didático, tático, né? Os treinadores são muito estrategistas. E isso influencia diretamente na opinião, no comentário de quem está hoje diante das lentes e também empunhando o microfone, né? Eu acho que todo mundo é um pouco comentarista, principalmente nas redes sociais. Então, talvez o diferencial de um comentarista esportivo, de um profissional, seja justamente o conhecimento de causa, se especializar, ser quase um treinador de futebol para poder trazer também a sua opinião diante do que ele está vendo nos campos, nos estádios de futebol, ao telespectador, ao ouvinte, ao internauta. Eu acho que você precisa realmente ter um pouco de conhecimento técnico para poder hoje embasar e trazer a sua opinião. Não basta ser apenas um comentarista irreverente. Hoje você tem que ser um comentarista, acima de tudo, estudioso. Qual é a sua visão sobre o futuro do jornalismo esportivo no Brasil? O futuro do jornalismo esportivo é uma tendência mundial, não só no Brasil. E eu diria até que não é apenas no jornalismo esportivo, mas no jornalismo em si. Mas falando especificamente do jornalismo esportivo, a mídia esportiva está saindo das mídias tradicionais, rádio, jornal e televisão. Isso já é uma realidade e no futuro vai se acentuar. E agora a mídia suprema, podemos dizer assim, é a internet, em todos os seus segmentos. Nesse momento é o que a gente vê e a tendência é que isso se intensifique nos próximos anos. Agora, a verdade é que é necessário ter o cuidado com as fake news. Agora, o que me preocupa em relação ao futuro do jornalismo esportivo, embora eu respeite muito os ex-atletas, as empresas de mídia estão priorizando a contratação de ex-jogadores para suas equipes esportivas. Futuramente, aqueles que agora estão na faculdade estudando, eles vão ter que competir no mercado de trabalho com os ex-atletas. Pois bem, a respeito do jornalismo esportivo para o futuro, eu acredito que a gente já está vivendo esse momento, né? O presente do jornalismo esportivo está muito voltado para a área de streaming, de redes sociais e também voltado para a parte do entretenimento na televisão. A gente percebe isso cada vez mais, uma linguagem informal que aproxima ainda mais ao torcedor, a forma como a gente traz justamente as informações e, claro, não tem como a gente descartar as redes sociais com as informações cada vez mais objetivas e diretas para os torcedores que estão acompanhando nesse mundo cada vez mais imediatista, né? Então acredito que a gente já vive o futuro dentro do presente do jornalismo esportivo, muito mais voltado para a área tecnológica e, claro, com uma linguagem muito mais
aproximada ao torcedor e, claro, de uma forma bem mais sugestiva em relação aos anos anteriores, quando a gente tinha aquela formalidade toda, com jornalistas que apresentavam em muitos dos jornais pela televisão de uma forma padronizada, de terno e gravata, e agora não, uma forma muito mais até da vestimenta próxima do torcedor e trazendo, é claro, uma linguagem muito mais clara para que todos tenham uma informação de uma forma bem mais sintetizada e, claro, bem distante das temidas fake news. Quais dicas você daria para quem quer ingressar nessa área? Existe o caminho a seguir? A dica que eu dou, com a minha experiência de quase 40 anos trabalhando como repórter no jornalismo esportivo, é que o profissional do jornalismo esportivo ele tem que ser sagaz, ele tem que ser insistente, ele tem que ir em busca da verdade, criar fontes. Claro que isso não é da noite para o dia, mas com o passar do tempo, com ética, com disciplina, com muita comunicação, buscar fontes, ou seja, aquelas pessoas que não vão aparecer no noticiário, nas pautas, mas que são essenciais para as informações de bastidores, aquela famosa informação em primeira mão. É fundamental ser curioso, é fundamental ler muito, jornal, assistir TV, internet, buscar informação sempre com credibilidade. É com essa insistência, em busca da verdade com ética e disciplina, que se forma um bom jornalista esportivo. A grande dica que eu dou para vocês é de buscar conhecimento e atualização sempre. Eu tenho 32 anos, vocês com certeza são mais novos do que eu, mas vivemos com o celular na palma da mão, né? Mas acima de tudo, tenham responsabilidade com a credibilidade de cada um. Na hora de divulgar uma informação, seja em primeira mão, ou então compartilhar uma informação, cheque, investigue, saiba se realmente essa fonte ela merece a sua confiança, porque não há nada pior no cenário atual do que a divulgação de uma notícia inverídica, de uma notícia falsa, de uma fake news. Isso depõe totalmente contra a nossa profissão, a carreira. Então eu acho que talvez seja o ponto-chave para eu poder compartilhar com vocês. E claro, além da sala de aula, nas universidades, nas faculdades, também busquem outros conhecimentos extra-classe, em cursos profissionalizantes, como eu fiz. Eu procurei fazer curso de reportagem esportiva e também de narração esportiva antes de ter a primeira oportunidade em um estágio na Rádio Tupi, até a contratação e a minha ida para o Sistema Globo de Rádio. Você acredita que no Brasil o jornalismo esportivo ele é reconhecido? Olha, penso que o jornalismo esportivo é sim reconhecido no Brasil. O povo brasileiro gosta muito de esporte e consome as mídias esportivas em todos os seus segmentos. Ao longo dos anos, a gente vem acompanhando até o crescimento do interesse do esporte em nível nacional. Agora, o que me preocupa é que, atualmente na mídia, e isso é uma tendência perigosa, muita gente que não é jornalista esportivo, mas está infiltrada nas redes sociais, no YouTube, enfim, na internet, essas pessoas acabam ganhando espaço, não são jornalistas, emitem opiniões sem a mínima isenção e credibilidade. Isso é algo perigoso. Então, aquele que gosta de esporte, o povo brasileiro tem que saber diferenciar a boa da mídia ruim. Ainda bem que, a meu juízo, a mídia boa é muito maior em comparação a esses oportunistas que tomam conta das redes sociais, se intitulam jornalistas, mas na verdade não são. Eu sempre fui muito sincero nas minhas respostas. É claro que o jornalismo esportivo ele é valorizado dentro do Brasil, mas não se compara a outras editorias, como de economia e também a de política. Existe todo aquele glamour em torno do jornalismo esportivo. Quem faz tem que amar realmente essa profissão, porque é uma profissão que vai te exigir bastante e até mesmo vai te deixar distante da família pelas viagens que acontecem, mas eu comparo muito a profissão de jornalista esportivo com a de jogador de futebol, onde apenas uma porcentagem mínima consegue aí um grande salário. Os demais vão ter, é claro, uma vida digna, mas diferente daquela vida luxuosa que talvez muitos possam esperar e acreditar vivendo do jornalismo esportivo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, que as questões respondidas e alguns conselhos possam ajudar um pouco vocês. Então, galera, fico aqui na torcida por vocês e espero vê-los em breve aí em pautas pela cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil e todo mundo. Valeu, galera. Boa sorte. Valeu, Letícia. Um forte abraço para você e um abraço, é claro, também para toda a galera da comunicação. Espero vê-los formados e futuramente trabalhando no jornalismo esportivo. Tchau.